Fala, Olha, Fabrício. e aí, como é que estão? Tudo certo? Tranquilo, tranquilo. Tranquilíssimo. Agora, atrasamos por alguns probleminhas técnicos que não foram nenhum nem dois, Foram foram mais. vários. Hoje a bruxa estava solta aqui, mas deu tudo certo. Isso é que dá. Inventarmos moda, né? Inventarmos moda. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá, então. Gente, então, eu acho. Vamos começar com os recados iniciais sobre isso. Deixar aqui nossos Vamos lá, recados. vamos lá. Então, tá. Primeiro, então, a gente tem amanhã. Amanhã tem gravação do podcast. Mais um episódio do nosso Santa Corrida. E vamos na quinta-feira, então, sai mais um episódio. E aí, convido vocês todos a participarem lá, a escutarem o nosso podcast. Também se tiver alguma pergunta, alguma coisa para colaborar, sempre é muito bem-vindo para a gente poder Oi. criar sempre conteúdos que sejam atraentes para vocês. Acho que essa é a nossa primeira dica. E a segunda, né? Participa aqui, comenta alguma coisa, se tiver alguma dúvida. Hoje é falando Oi. principalmente sobre musculação na corrida. E tem bastante coisa aí para nós falar aí. Vamos tentar não se espichar Oi. muito hoje, né? Não, é isso aí. A conversa tem que ser direta, né? Se deixar, a gente vai longe. Beleza. Tá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para me escutar melhor. Ai, agora estou escutando bem. Pessoal, como é que tá o áudio meu? Como é que tá o áudio do Fabrício? Está bom aí? Estão escutando bem? Agora sim, agora sim. Então, assim, quando a gente pensa em treinamento de musculação, muito se tinha a musculação, né, Fabrício? A gente acha que a gente conversou num É, podcast sobre isso, a musculação há um tempo atrás, para corredores, como algo que fosse inválido. Como se fosse assim, musculação é para quem quer ficar forte, para quem quer e a simplesmente massa ou muscular. massa muscular, emagrecimento, ou enfim, né? A sala de musculação ela era muito restrita a isso. E por muito tempo ela permaneceu assim. E por muito tempo mesmo. Eu lembro que Uhum. quando eu entrei na faculdade, na disciplina que eu tinha de atletismo, que a gente falava já um pouco sobre corrida, ainda tinha algumas coisas. Isso eu estou falando, né, há pouco tempo atrás. Então, falava ainda desse aspecto da musculação como às vezes algo prejudicial para a corrida. E a gente tem hoje vários artigos e livros publicados falando sobre os benefícios dessa modalidade, desse treinamento aí para o corredor. E aí a gente vai então Uhum. trazer um pouco desse aspecto. Fabrício, pensando assim no aspecto da fisioterapia, tá? Como treinamento. Como prevenção de lesão. Você também pode utilizar o treinamento de musculação, né? Como Sim, uma sim. forma de reabilitar aquele indivíduo. No corredor, como que tu vê isso aí? Bom, a musculação nada mais é do que a tua prevenção de lesão, né? Então, de N fatores que tu tem uma prevenção de lesão, e que essa prevenção ela pode ser estendida tanto para técnica da corrida, as tuas lesões prévias, tem vários fatores de lesão que estão implícito, e fraqueza é uma que te expõe muito à lesão, né? Então, como o fisioterapeuta trabalha com prevenção da lesão, o fortalecimento está dentro. Obviamente que a gente não vai periodizar um fortalecimento, né, que não cabe à nossa área, mas a gente vai guiar e trabalhar junto com o educador físico para que esse fortalecimento seja feito nas direções necessárias, nos músculos necessários daquela demanda daquele corredor. Né? Então, dependendo de algumas características, exige uns fortalecimentos específicos. Então, com certeza, o fortalecimento ele está aliado diretamente o, com a prevenção da lesão, sem dúvida. Cara, e isso é legal que tu falou, direcionar junto com o profissional de educação física, porque antes você tinha essa, né? Ah, parece que o fisioterapeuta ele vai tomar o lugar do profissional de educação É, física, ou eles é. competem. Na verdade, a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar junto, né? E essa E eu, é, pode não, e falar? essa é a nossa proposta inicial quando a gente pensou na assessoria, era isso, né? Uhum. Era a gente trabalhando junto nesse aspecto de unir as áreas e não de afastá-las, né? E tem uma parte interessante que, por exemplo, na educação física, a gente trabalha com esporte, por exemplo, vamos pensar na desportiva.
que ela é mais fácil de relacionar. Normalmente a gente sempre pensa assim, o fisioterapeuta vai até um momento e aí daqui para frente acontece como se tivesse uma linha que definisse onde começa a físio e onde começa a educação física. E na verdade tem um momento, tem um espaço no meio assim que é um momento de transição onde o fisioterapeuta e o educador físico eles vão estar trabalhando junto, né? E vão estar fazendo coisas muito parecidas, né? E com os objetivos muito parecidos. Então, esse negócio de, não, isso daqui é do físico, isso daqui é educador físico, em algumas questões, quando tu vai lidar com um corredor, por exemplo, essas áreas elas acabam se transpondo, assim, né? E eu acho que essa parte é bem legal, que é uma área, por exemplo, ali do final da lesão ou da prevenção de lesão. Bom, prevenção de lesão, educador físico e fisioterapeuta vão trabalhar, né? Os dois vão trabalhar com fortalecimento, os dois vão trabalhar com carga, mas o foco pode ser que não seja o mesmo, né? Uhum. Mas a ferramenta que vai se utilizar, aí sim vai ser a mesma, né? E não tem problema nenhum com isso. Um exemplo para as pessoas que estão escutando, às vezes ficar claro, por exemplo, o fisioterapeuta ele pode trabalhar com um aspecto, por exemplo, relacionado ao controle, por exemplo, e o profissional de educação física, ele vem trabalhar alguma valência física, por exemplo, como força, potência, enfim. E aí eles fazem esse trabalho em conjunto. E não, na verdade, um roubando a área do outro, como muitas pessoas às vezes pensavam. E sim trabalho em conjunto. Isso agrega, na verdade, né? Agrega para a pessoa. Para a pessoa, ela só quem ganha é o cliente. E assim, quando a gente pensa nesse aspecto, Fabrício, uma das coisas que tu falou, acho muito bem, a parte de planejamento e organização, ela cabe ao profissional de educação física fazer essa organização. Isso é uma das coisas que é um erro que eu vejo muitas vezes as pessoas cometendo, nesse aspecto assim. O treinamento de musculação, ele nada mais é, quando tu pensa em melhorar o desempenho na corrida, como um ótimo complemento. E ele não é um treinamento qualquer, onde tu não pode dar bola para as cargas ou dar bola para a intensidade. Não, tu tem que controlar tudo isso. O volume de treino que tu vai fazer é importante, a intensidade do treino, os intervalos de descanso. Então, tudo isso é importante salientar. Aí as pessoas às vezes acham que simplesmente ir para academia e fazer... para mim, musculação para corredor é ir lá e fazer 2 séries de 10 é a mais comum. 2 séries de 10 é a mais comum. Porque 13... Né? Porque aí pega leve e 3 de 10 vai hipertrofiar, vai ficar forte demais. Então as pessoas acham isso às vezes. E aí é um grande erro, porque aí a pessoa vai lá, a vida toda faz, vamos dizer, 2 séries de 10 repetições, achando que vai trazer benefício para ela dentro da musculação e acaba não trazendo. A grande maioria dos nossos alunos hoje, dentro da assessoria, fazem treinamento de musculação ou treinamento funcional, que aí é um papo para outro momento, mas vamos trazer o pessoal que faz a musculação com outros profissionais. E não tem problema algum, não tem problema algum. Fazem esse treinamento e, olha, digo que 100% deles fazem um ótimo trabalho com o pessoal também. E sempre dentro do possível dão um feedback positivo, ou nossos alunos dão um feedback, olha, como é que tá os treinos. Enfim, sempre tem essa troca aí. E, cara, isso é muito importante. Isso é muito importante porque faz com que a pessoa consiga ter essa evolução dentro da corrida. E aí, eu voltando um passo atrás, para a gente falar do aspecto desse trabalho junto do profissional de educação física e do fisioterapeuta, na avaliação, Fabrício, quando a gente faz a avaliação inicial com os alunos que entram na assessoria, uma das avaliações que a gente tem para quem não conhece, o pessoal que está chegando e não conhece, é a avaliação biomecânica da corrida, né? Que tu avalia o gesto da corrida. E uma das coisas que tu avalia, por exemplo, é a característica que aquela pessoa apresenta e como esse trabalho deve ser direcionado dentro da musculação para esse corredor. Corredor amador, como qualquer um de nós aqui. Uma coisa interessante é essa questão da avaliação, que também é uma coisa que a gente já faz avaliações sem necessário não necessariamente o aluno ser da assessoria, né? Então a gente também tem isso, a gente faz a avaliação, entrega para o aluno, se precisar conversar com o treinador dele, a gente vai conversar, não tem problema nenhum. E a avaliação nada mais busca entender todas as características que estão em volta da tua corrida, né? Não só pensar em corrida como biomecânica, mas também entender tuas cargas diárias, né? Porque além da avaliação, a gente faz a entrevista e nelas a gente tenta mapear não só
tipos de lesão, que lesão que foi ter, fatores de risco que pode estar sendo exposto, a tua carga de trabalho, que é uma coisa que a gente ignora muito, as pessoas ignoram muito durante os seus treinos, não dar valor à sua carga de trabalho e tentar aplicar uma carga que vai exceder a tua capacidade física de aguentar. Então isso é muito comum, né? E a gente faz isso na avaliação também. Então, se tu entende como que ela corre, onde estão as cargas durante a corrida, como é que está sendo feito o teu treinamento, como é que está sendo feito a tua carga, como é que tu está sendo exposto à tua carga de trabalho, que tipo de trabalho tu faz, é mais em pé, é uma carga física. Por exemplo, uma pessoa que passa sentado o dia inteiro é diferente de um carteiro que vai andar muitos quilômetros por dia, ou uma pessoa que trabalha em obras, então uma pessoa que tem um trabalho braçal muito extenuante. Então, cada um vai estar exposto a uma carga de trabalho diferente, e isso aliado com uma característica de corrida diferente e com os fatores de risco, lesões prévias, vai te moldar e vai ser necessário que tu tenha um treinamento específico para ti, para atender as tuas necessidades, né? Então, por isso que serve a avaliação. A avaliação, ela tenta te mapear para conseguir encontrar onde estão onde tem tuas deficiências, né? Onde estão tuas carências Fraquezas, físicas, podemos dizer também. né? Então, onde que teu corpo vai precisar ter mais força para aguentar o teu padrão de movimento, e aonde a gente vai conseguir trabalhar algumas outras valências, mobilidade, que é uma coisa também que o corredor precisa e às vezes não dá muita atenção. Então a avaliação nada mais é que fazer uma triagem para entender todo o corredor, para saber qual é o objetivo e como é que a musculação, no caso que a gente está conversando, a musculação, ela vai entrar com uma forma de auxílio, né? Exato. E tem um ponto que eu acho bem interessante sobre desse aspecto que a gente está conversando, quando a gente fala em avaliação e identificar, é que assim, a grande maioria das pessoas, quando elas pensam em correr ou pensam em ser avaliadas, é relacionado assim, eu corro errado, eu preciso ver meu gesto de corpo porque eu corro errado. Essa é clássica, né? Só que uma das coisas que as pessoas... E aí, por exemplo, apareceu uma dor no joelho, enfim. E aí, eu corro errado porque isso que eu tô sentindo dor. Só que uma das coisas que eu acho mais interessante, isso é uma das coisas que a gente fala até numa das aulas, amanhã na aula que a gente vai ter pelo Zoom, a gente vai falar sobre isso. De forma resumida aqui, é o seguinte, a grande maioria das pessoas, às vezes, sentem dores, não exatamente porque elas correm errado, e sim porque elas têm fraqueza em uma determinada estrutura que está fraca e precisa de fortalecimento. E aí a avaliação e a nossa intervenção, ela entra. Isso é um dos pontos. Claro, tem vários fatores, mas isso é uma das questões também que às vezes as pessoas acham, eu corro errado, eu corro mal, eu não sei correr. Calma, isso a gente precisa avaliar para identificar isso aí, se é realmente isso. Basicamente as dores elas vão aparecer quando a tua carga de treino for maior do que a tua capacidade de suportar. Vamos simplificar ao extremo isso, né? Exato. Então, quando tu tá botando um volume de treino, uma carga diária, onde teu corpo ele não tá acostumado, ou tu não deixa um tempo para o teu corpo se adaptar, tu vai começar a sentir dor. E o fortalecimento é um dos jeitos de conseguir deixar o teu corpo mais preparado para correr, né? Entre outros. Até agora eu falei em aula do Zoom, eu lembrei. Quem tá aqui, pessoal, depois a gente vai colocar no Insta aqui da assessoria, amanhã às 8 horas, né, Fabrício? 8 horas. A gente vai ter uma aula no Zoom pelo NIEMS, que é o Núcleo de Implementação, Excelência, Saúde e Esporte. É isso? Olha, foi bem. Eu fiquei pensando, eu fiquei na dúvida. É um grupo de estudos, é um laboratório, na verdade, lá dentro da UFSM, que nos convidou para nós falar sobre corrida. Realmente é uma conversa mais técnica, onde a gente fala para alguns estudantes também de educação física, e a ideia é a gente trazer alguns aspectos relacionados à corrida, e muitas dessas questões que a gente aborda dentro da assessoria, a gente vai trazer em cima da parte da ciência, que a ciência fala sobre isso. Beleza? Acho que vai dar umas 2 horas de conversa lá, mais ou menos, e a gente vai... 2 horas e parou, né? E aí cortam lá o nosso áudio. Exato. Tá. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, quando a gente falou agora da avaliação, uma outra coisa que eu acho bem importante falar do treino de musculação pro corredor é o seguinte,
Além de se ter essa ideia de que a musculação ela apenas hipertrofia e que ela não é importante para correr, uma outra coisa que as pessoas às vezes tinham medo de trabalhar dentro da corrida é o treinamento de força. Seguinte, quando a gente pensa em corrida, quando a gente pensa, antes disso, quando a gente pensa em musculação, a musculação ela pode ser dividida em diferentes formas da gente trabalhar. Ela pode ser um treinamento com o objetivo de hipertrofia, onde eu vou trabalhar com cargas onde elas vão estimular a hipertrofia. E isso normalmente a gente trabalha com falha concêntrica, tá? Onde quando tu está fazendo aquele movimento, tu não consegue mais fazer aquele movimento, tá? De forma concêntrica. Então, é uma das formas da gente estimular a hipertrofia, entre outras variáveis, mas não é o momento de falar sobre isso. A gente pode trabalhar força pura, que é trabalhar com cargas de mais próximo do teu 100%, mais próximo do teu máximo, e normalmente com faixa de repetições, em torno de 2 a 3 repetições no máximo, a gente trabalha com força máxima. Só que aí o que tem? As pessoas pensavam o seguinte, que trabalhar força máxima, ela era horrível para a corrida. E aí tem surgido alguns estudos, alguns trabalhos mostrando que trabalhar força máxima, também trabalha com cargas altas na corrida, tanto corredores de média e longa distância, está sendo muito importante, tem trazendo vários resultados. E outra forma da gente trabalhar dentro da musculação também é trabalhando resistência muscular localizada, quando a gente trabalha com um grande número de repetições e uma baixa carga. Aí normalmente se trabalha com cargas de 50% até abaixo disso do teu máximo. Tá? O número de repetições é uma das formas da gente controlar. 15, 20 repetições. Uma das outras formas, alguns trabalhos vêm mostrando, é trabalhar por tempo. 1 minuto realizando um determinado exercício com uma carga de 50%, por exemplo, da tua capacidade máxima. E isso é bem benéfico, vem trazendo vários benefícios. E tem alguns corredores de longa distância trabalhando com esse modelo de periodização de treino. Mas assim, não é exclusivamente apenas esse modelo. Vão trabalhar com esse modelo em alguns períodos mais específicos e também vão implementar em alguns momentos um treinamento de força pura, trabalhando com apenas 3 repetições. E isso gera um benefício muito grande para melhorar a potência do corredor. Potência, pensa o seguinte, quanto que tu vai precisar de potência da corrida? Sabe aquela subida que tu precisa dar aquele sprint, acelerar e ter força para suportar ela e para vencer ela? Pois é, a potência ela entra aí nesse momento. Se tu não tiver potência muscular e força muscular, tu não vai conseguir vencer aquela subida. Então, trabalhar com cargas altas e poucas repetições na musculação, ela também é uma ótima opção. Isso até é o conteúdo do nosso curso, lá a gente fala um pouco sobre isso. Isso tem bastante a ver também com essa nossa questão da eficiência da nossa corrida, né? Então, toda vez que eu tiver força para fazer minha propulsão para frente, eu vou conseguir percorrer percorrer uma maior distância entre uma passada e outra, né? E aí, se eu conseguir encontrar a razão entre número de passadas e distância de cada passada, eu tenho uma eficiência na corrida. Então, adianta eu aumentar muito a minha passada, sendo que eu não tenho força para me jogar para frente. E quem te dá essa força é muito da musculação que te deixa preparado para conseguir fazer isso por muito tempo. Tá? Então, não é só os treinos de condicionamento, né? Os treinos de planilha, que é o treino de condicionamento que vai te dar isso. Vai ser muito a tua capacidade física de conseguir fazer a tua propulsão para frente, jogar para frente, né? Então, quanto mais força, mais sobra tu tiver muscular para fazer isso, mais eficiente vai acabar ficando. E uma pergunta que o pessoal faz é a seguinte, e acho que é interessante a gente colocar aqui para quem está acompanhando e tem um pouco de dúvida de como conciliar esse treinamento de musculação com a corrida. Uma dica importante seria o seguinte: pensa de forma específica o que é mais específico para a tua corrida e o que é nada específico, o que é totalmente diferente do teu gesto de corrida. Tá? O que não é muito próximo do teu gesto e é totalmente diferente, deixa lá mais no início, na parte básica da tua preparação. E quanto mais específico for com o teu treinamento de corrida, deixa mais na parte específica, mais perto de uma prova, por exemplo, tu utilizar. Então vamos pensar o seguinte: tu é um corredor de meia maratona. Ou tu é um maratonista, vamos pensar o seguinte também. E tu vai utilizar em que momento o treinamento de força pura? Um treinamento com 3 repetições, 2 repetições, com cargas bem altas, próximo do 100%. Lá no período de base, lá bem no início do treinamento. Depois que tu tirou aquelas férias, tá rodando quilometragens tranquilas, uma velocidade bem de boa, e tu está pensando simplesmente agora em recondicionar.
Nesse período, em alguns momentos, utilizar um treinamento de força é muito importante, porque vai trabalhar uma valência física, que é a força, né, num período onde ela não é fundamental. Né, ela não é a principal chave para melhorar teu desempenho. Ela é apenas um complemento. Então, nesse momento, seria um período interessante de encaixar esse tipo de treino. Agora, quanto mais vai se aproximando da fase mais específica, onde tu vai ganhando volume, vai se tornando um corredor mais rápido ao longo da temporada, ao longo dos meses ali, e aí tá chegando mais perto da tua prova-alvo, tu começa a encaixar treinos de musculação com característica mais próxima da tua realidade de prova. Por exemplo, exercícios mais semelhantes também ao gesto de corrida. Então, por exemplo, exercícios unilaterais, onde quando a gente corre, a gente fica em muitos momentos em apoio unilateral. Então é importante salientar essa importância de trabalhar também dentro da musculação de forma unilateral. E trabalhar com repetições mais altas em alguns momentos. Também é interessante. Obviamente, nesse período, a quantidade de treino de musculação, às vezes é interessante ela também não exceder tanto. Às vezes encaixar 2 treinos de musculação é uma das ótimas opções que eu vejo. Se tu quer melhorar desempenho na corrida, se tu pensa em correr melhor, tá? Agora, se o objetivo é emagrecimento, aí o objetivo é outro, não vem ao caso. Aí é uma outra história, a gente falar isso em outro momento. Mas se a gente quer melhorar desempenho na corrida, é isso. É tu trabalhar lá no início da tua preparação de forma mais geral, e quanto mais vai se aproximando da prova-alvo, a gente trabalhar de forma mais específica. Então, um exercício muito semelhante, por exemplo, que eu acho interessante, é o afundo. Um afundo dinâmico, onde ele simula muito o gesto da corrida e ele realiza esse apoio unipodal. E principalmente esse apoio anteroposterior, uma perna na frente da outra. Tá? Então é bem interessante. E aí trabalhar com repetições altas, 1 minuto, 2 minutos, às vezes até 3 minutos, tem alguns atletas que vêm trabalhando, atletas amadores, eu estou dizendo, vêm trabalhando com quantidade de tempo de exercício bem grande. Obviamente, fazer 1 minuto daquele gesto é bem fadigante, 2 minutos muito mais, 3 minutos nem se fala. Mas é uma forma da gente conseguir condicionar de forma mais específica para o teu gesto de corrida. Então é uma das formas que, alguma dica que a gente pode deixar, e que isso também a gente fala, né? Amanhã na aula até eu não vou conseguir falar muito sobre esse treino de musculação, mas no curso que a gente está montando a gente está falando bastante sobre treinamento de musculação para corredor, e aí a gente mostra bem como fazer cada um desses passos aí. Uma coisa que tem que cuidar bastante é que nesse momento não é momento de começar a aumentar a carga, porque tu tá indo numa parte mais específica. Então, a tua base está aqui, a base está aqui, a tua especificidade está aqui. E aí é um momento que vai chegando, vai fazendo a troca, até quando tu começa a priorizar muito mais gesto e condicionamento e técnica e treino mais voltado para a tua especificidade do que o próprio treino, né? O que a gente fala assim, normalmente a gente não pensa assim, mas, por exemplo, o teu treino de base é a tua força, basicamente, que vai te fazer o resto do ano, assim, tu vai, o que tu conseguiu ganhar no teu período de base é basicamente o que vai te acompanhar até o resto do ano. O teu ganho, ele não vai ser tão substancial pós-base do que no período de base. Então, por isso que não ignorar o teu período de base, ele é muito importante, porque vai ser realmente, obviamente, pelo nome a base, que vai te seguir para o resto do teu treino, para o resto do teu ano, né? E principalmente porque, chegando perto da especificidade, o que eu menos quero é dor e lesão, né? Então, é normal que esse fortalecimento, que essa musculação, ela reduza bastante para evitar não sobrecarregar lá na hora importante. E isso a gente fala, a gente tá falando hoje da musculação, mas tem outras modalidades que pode entrar. Até teve um aluno nosso que entrou aqui, não sei se ele está aí ainda, que no período de base dele, por exemplo, eu usei a natação. A gente conseguiu encaixar, uma realidade dele, e a gente conseguiu encaixar bastante treino de natação. Se ele estiver por aí, depois ele vai saber o que eu estou falando. Mas, enfim, foi uma das alternativas que teve, e foi muito importante, foi um período legal, que deu para encaixar alguns treinos de natação, acho que foram 4 ou 6 semanas, eu não lembro ali, consecutivas que deu para encaixar da natação, e deu uma ótima base depois agora para o longo dos treinos. E tá surtindo um efeito bem interessante agora a longo prazo. Eu tenho até uma dúvida sobre a questão de utilizar mais do que um esporte, né? Mais como uma atividade. Por exemplo, usar natação, usar o ciclismo, que é muito comum.
acho que o ciclismo é o mais comum de todos, né? Fazer relação ciclismo-corrida. Até que certo ponto, até quando que tu consegue, no teu planejamento, seguir com essas modalidades cruzadas, né? Tipo, até que ponto é seguro tu fazer isso? Ou tu pode seguir ele até o final, até, por exemplo, uma prova-alvo e tudo mais. Tipo, até que ponto isso é benéfico? Bom, foi bem interessante. Porque até o pessoal que está acompanhando, a gente não combinou muitas perguntas hoje, né? A gente tem algumas perguntas. E quem tiver pergunta vai fazendo aí que a gente vai conversando. A ideia era a gente abordar sobre esses musculação e alguma coisa de treinamento complementar sobre isso. E as outras modalidades, como o Fabrício falou, ciclismo, a natação, como eu falei anteriormente, elas vão complementar. São treinamentos complementares se o teu objetivo é melhorar o desempenho na corrida. Então a gente pode encaixar eles também. Como tu falou isso aí, Fabrício, é um aspecto assim. Eu sempre penso da seguinte maneira. Se eu tenho um objetivo, que é eu quero correr uma meia maratona abaixo de 2 horas, por exemplo. E a pessoa, o recorde pessoal dela, o RP dela é 2 horas e 15. Vamos dar um exemplo. E ela precisa baixar aqueles 15 minutos. E para baixar esses 15 minutos é uma longa estrada que a gente vai trabalhar, né? Nossa, para quem aí corre, sabe que 15 minutos na corrida é uma vida aí para nós. Mas é o seguinte, eu posso sim utilizar ao longo da preparação uma outra modalidade, que nesse caso, com o aluno eu já usei a natação, vários alunos usam o ciclismo aqui, que fazem parte da assessoria, e eu acho muito benéfico. Nossa, no período de pandemia mesmo, muitos usaram o ciclismo como treinamento. E é super válido, porque a gente consegue transferir boa parte desses ganhos para o treinamento de corrida. Uhum. Obviamente a gente entra num princípio do treinamento, que é o princípio da especificidade, que a gente acaba perdendo um pouco desse aspecto. Porque, né, pensa o ciclismo, é um gesto diferente da corrida. Totalmente. Nesse aspecto a gente perde um pouco. Mas a gente ganha em questões relacionadas fisiológicas. Por exemplo, cardiorrespiratória, a gente ganha bastante, porque tu trabalha dentro de sistemas energéticos também muito próximos, sistema aeróbico, sistema glicolítico, eles vão atuar também, tanto na corrida quanto no ciclismo. No ciclismo a gente também tem um ganho de força muito importante, até pelo gesto mecânico do ciclismo, as pessoas não te apresentam um ganho de resistência de força, que é uma valência física que é difícil de trabalhar e que a gente às vezes procura trabalhar dentro da musculação, que é naquele formato, como eu falei, por exemplo, de fazer 2 minutos de um exercício, 3 minutos de exercício. Além de trabalhar força, a gente trabalha a resistência de força nessa modalidade. E dentro do ciclismo a gente consegue isso. E isso é transferido para a corrida. É meio louco falar sobre isso, mas quando a gente entra a fundo, eu poderia explicar melhor como que funciona essa transferência. Mas assim, de forma geral, é benéfico. Tu consegue, os ganhos que tu tem ali dentro da musculação, ou dentro do ciclismo, ou dentro da natação, tu consegue transferir parte disso lá para a corrida. Agora, eu vou até o final, até semanas antes da prova? Depende. Eu sempre digo para a pessoa, olha, qual é o teu objetivo? É correr melhor? É baixar lá aqueles 15 minutos? Agora, quanto mais vai se aproximando, às vezes, do treino da prova, eu vou ter que tirar, por exemplo, tu treina 5 vezes na semana. 3 de corrida e 2 de ciclismo, vamos dar um exemplo. Tá? Por exemplo, isso aí. Aí, olha, vai chegando mais próximo da prova, eu vou ter que encaixar 4 de corrida. Porque eu preciso fazer com que tu diminua esse intervalo de descanso e a gente consiga botar um pouco mais de carga de corrida. Ah, eu não tenho tempo, Felipe. Pois é, a gente vai ter, quem sabe, que abortar uma desses dias de ciclismo. Ou de outra modalidade que ele faça. Então, tudo tem que ver. Às vezes não é o caso. Às vezes, olha, não, eu tô correndo, já está correndo no ritmo que a gente quer, que a gente almeja na prova, já está com os aspectos tudo encaixado. Não vejo necessidade. Acho que dá pra gente conseguir conciliar os dois, só que mais próximo da prova ali, quando chegar próximo de uma fase de polimento, que também a gente pode falar sobre polimento em outro momento, que é um tema uma forma complexa da gente falar como que é a fase final da preparação da corrida, mas quando entra nessa fase de polimento, olha, a gente vai ter que deixar de lado isso aqui, porque eu vou ter que modificar essa questão na corrida. E se tu não der esse intervalo de descanso aí, tu vai te atrapalhar lá na hora de ir correr a prova. Então tudo isso tem que analisar. Não é de forma genérica.
né, de forma genérica. Tem corredores que se beneficiam treinando outras modalidades até um dia antes da prova, por exemplo, realizando outras modalidades. Mas tudo depende mesmo. Tem que analisar bem o caso e dizer, olha, nesse caso a gente precisa melhorar isso, eu preciso dar uma preferência, uma predominância do treino de corrida. Aí sim, aí eu tenho que ir fazendo alguns cortes ali. Isso é interessante, né? Eu estava pensando aqui agora a questão de pessoas que fazem mais do que um, dois, três, tem pessoas que fazem três, quatro esportes, né? E tem que conviver com essa relação entre dar preferência para um esporte e depois dar preferência para outro esporte. Tem pessoas que gostam de competir no ciclismo, gostam de competir na corrida, gostam de competir na natação. O pessoal quer competir, né? E aí tem que realmente fazer esse ajuste para evitar que, porque essa daí anda na corda bamba a todo momento, né? Porque os fatores de risco dela estão, questão físico, por exemplo, é difícil encontrar uma pessoa que está bem adaptada fisicamente para aguentar todo esse volume de treino. Tem pessoas que eu já avaliei pessoas que realmente faz 5, 6 esportes e faz, cara, mas como assim, né? Como é que aguenta? Só que aí tu vai testar a pessoa e ela tem uma capacidade física tão forte e tá tão adaptada àquele volume de treino que aquilo ali não é risco de lesão, né? Mas se tu fosse transportar todo aquele volume para uma outra pessoa com uma outra realidade, aquilo ali uma semana a pessoa se machucaria. Então, por isso que tudo vai de cada um. E uma coisa que eu achei bem interessante é que, por exemplo, normalmente as pessoas buscam musculação quando batem no teto, né? Infelizmente, as pessoas não se preparam para musculação quando começam o esporte. E aí a gente estende a todos os esportes, né? A gente vê mais na corrida porque é o nosso dia a dia. Mas as pessoas esperam chegar no teto do seu rendimento, da tua capacidade, para pensar musculação como um método de melhorar o teu rendimento ou evitar lesão quando o teu volume está aumentando demais. E, na verdade, a gente sabe, pelas vários métodos de pirâmide, de exemplos que a gente tem, que o fortalecimento está lá na tua base antes de começar a praticar. Então, o ideal seria... Bom, eu vou começar a correr, eu vou começar a me preparar, beleza. Então, tu tá começando a se preparar, começa com fortalecimento, começa com a tua base, que vai te dar a base estrutural para te aguentar aquela atividade física. E a tua evolução também vai ser bem maior com essa base do que sem essa base, né? Então, é importante. Eu sempre gosto de ter como referência o alto rendimento. Não é a nossa realidade, mas o alto rendimento acho que ele serve como uma visão do que seria o mais próximo de um perfeito, pensando no esporte ali, tá? E quando a gente pensa no alto rendimento de países que são referência, na corrida a gente tem diversos países que são referência, né, para o Brasil. Vários países africanos lá são referência para nós. A própria Estados Unidos também tem uma boa base também de treinamento de corrida. Os russos também têm uma boa base, uma boa linha de treinamento. Até a linha dos russos eu acho interessante porque eles priorizam muito o treinamento de força desde a infância. E isso gera ótimos resultados a longo prazo. Mas aí entra outros fatores lá que vão interferir, que são bem complexos a gente falar isso. Mas quando a gente pensa no povo africano ali, que tem uma grande vantagem no treinamento de corrida, é bobagem, mas eles trabalham muito a característica de força de forma muito específica. Entre elas, por exemplo, treinos de subida. Eles treinam muita subida, e é uma forma super específica da gente trabalhar força, né? A gente vai lá para a sala de musculação, mas tem alunos, né, que até essa semana hoje teve treinos de subida, teve aluno que fez treino de subida. Hoje tem pessoas que vão dormir mais cedo, então. Que fizeram treino de subida. Semana passada teve alunos que fizeram treino de subida. E o que seria esse treino de subida? É uma forma específica da gente trabalhar força, né? De acordo com o gesto técnico. Eu não vejo tantas formas específicas da gente conseguir trabalhar força se não é fazendo o gesto de corrida. Então, neles é a gente, por exemplo, utilizar o treino de subida. E lá
e alguns treinadores africanos usam muito, e eu acho bem interessante desde a base, por exemplo, arrastar pneu, arrastar o coleguinha lá dos treinos mais recreativos, mas são formas de eles conseguirem trabalhar força e melhorar o desempenho deles. Isso a longo prazo torna esses corredores muito fortes. Outra questão que eles trabalham muito é o fortalecimento também de estruturas como o pé. Eles têm um pé muito forte. Então, um dos motivos deles fazerem isso também é treinarem muitos períodos descalços. São fatores que obviamente, acabam fortalecendo as estruturas deles e a longo prazo eles conseguem colher esses benefícios. Mas tem fatores culturais que entram aí, que aí a gente poderia ficar discutindo sobre fatores culturais e socioeconômicos um grande tempo. Mas é algo que influencia diretamente no seu gesto. Então, treinar a força também de forma específica é muito importante. A sala de musculação ela é ótima, é excelente, os estúdios, enfim, todos os espaços são excelentes para a gente trabalhar, isso aí, mas ela de forma específica é sensacional. E aí não tem outro jeito, é sofrer lá na rua, sofrer na pista, sofrer com treino específico aí. Mas é complicado tu botar carga além do corpo numa atividade, por exemplo, que tu não consegue se prender muito a um local, por exemplo. Ou tu vai correr na rua. Bom, se tu tá correndo na esteira, ok, mas a gente sabe que esteira e rua é diferente, né? Tem muitas pessoas que falam assim, pô, mas correr na rua é muito mais difícil que correr na esteira. Com certeza porque é, né? Na esteira tu reage à velocidade que a esteira está impondo. Né? Então, é um movimento, vou botar entre milhões de aspas, mais passivo, né? Porque não é bem isso, mas é uma palavra... Muitas aspas. Mas ele tu reage mais à velocidade e tu tem que se impor naquela velocidade. Já na rua é tu que faz a velocidade, né? Então é tu que faz o caminho. Então realmente a tua força desse fazer a tua propulsão, ela é real, né? Não é simplesmente ir num ritmo, né? Então por isso que tu até pode colocar algum treino de força, alguma resistência na esteira, né, com algum elástico, alguma outra coisa assim, é interessante, é uma modulação mais interessante para se fazer, né? Então botar um elástico, no mesmo jeito que tu faz elástico com alguém segurando, tu faz o elástico ali, a pessoa tem que realmente manter uma velocidade, ela se obriga a fazer aquilo, né? A esteira ela tem os seus prós, né? Tem alguns contras, mas ela tem alguns prós interessantes, que é um local onde tu conseguiria colocar um pouco mais de sobrecarga sem tu precisar na estrada, na rua, colocar carga, porque é bem mais difícil colocar carga na rua, né? Isso, por exemplo, normalmente o que a gente vê na realidade desses treinamentos é utilizar em pistas, em locais assim que eles conseguem utilizar. Ou quem tem acesso, como tu falou, a esteiras e equipamentos, se utiliza, né, de forma bem benéfica. Mas em alguns casos, por exemplo, os exemplos que eu trouxe ali de alguns treinadores mais africanos ali, que é o que a gente tem como acesso a algum conteúdo também, eles utilizam muito de forma adaptada, né? Porque o recurso que eles têm financeiro às vezes é baixo. Atualmente eles já têm alguns centros de treinamento lá, por exemplo, no Quênia, tem alguns centros de treinamento já top, referências no mundo, porque existem grandes corredores lá, mas também tem centros de treinamentos bem precários, né, como a gente tem aqui no Brasil. E então, assim, essas formas que eles usam adaptadas, com equipamentos adaptados, pode ser utilizado. Mas eu brinco com umas coisas. Na nossa realidade, como a gente está falando lá em alto rendimento, mas na nossa realidade aqui, como corredor amador, as formas que a gente tem, o acesso que a gente tem, a disponibilidade que a gente tem, está excelente, está excelente. Todo mundo consegue ter grandes benefícios, colher ótimos frutos através do que a gente já tem hoje como disponível na cidade. Sim, sim. Não, e mesmo que a gente, na musculação, tu fique na academia muito preso a algum aparelho, alguma especificidade, sempre tem como tu colocar carga e alterar algum jeito para conseguir colocar na especificidade do teu esporte, né? Sempre tem um jeito, né? Então, o ideal é realmente fazer essas transições, né? Faz essa transição para a corrida, depois volta para a academia, faz essa transição, vai colocando carga, porque realmente esse é o melhor jeito de tu colocar aquilo que tu está trabalhando na tua musculação direto para aquela tua prática, né?
Então, trabalhar movimentos mais amplos, mais globais, né? E tem vários jeitos, tem N jeitos de conseguir te adaptar a conseguir reproduzir aquele gesto lá na corrida, né? Isso vai fazer cada vez que tu fique mais econômico, né? E aí, realmente, tu consiga aplicar essa força. E isso, se eu achar um vídeo que eu tinha no meu celular, não sei se ainda tem aqui, eu vou postar lá nos meus stories depois, quem lembrar, olha, se eu achar o vídeo. Mas um cuidado, o Fabrício falou aí da questão da especificidade e trabalhar de forma mais específica, é importantíssimo, gente. Mas sempre um cuidado importante. Cuidem que vocês vão fazer, busquem um profissional para realizar. Tem alguns vídeos aí que surgiram nesse período de quarentena, o pessoal treinando por conta em casa. E assim, rir para não chorar. Mas tem coisas bem cabulosas aí que o pessoal fez e que traz um risco gigantesco para a saúde de vocês, às vezes. Então, É a criatividade. cuidado. A criatividade. Cara, o povo brasileiro às vezes tinha que ser estudado pela NASA, assim, ó. Teve um vídeo que eu acompanhei, eu fiquei assim, não, como que o cara teve essa ideia, mas o resultado final que deu foi horrível para ele. Mas, Não, tem algumas coisas que a criatividade, até um certo ponto, ela é boa, mas depois começa a ficar perigosa, né? Aí entra o papel do profissional, né? Ele colocar o ônus e o bônus ali na balança e ver, ó, quais são os riscos que isso pode trazer para ti. Então, é importante cuidar, sempre fazer isso com cuidado, para que a gente não traga risco. E treinar, né? Treinar acho que é a coisa mais importante. Ganhar gosto por esse processo de treinamento, ganhar gosto pelo esporte como um todo. E eu gosto de sempre pensar na questão dos benefícios que isso vai te trazer. Treinar musculação, que é o tema principal que a gente quer falar hoje, melhora meu desempenho na corrida. Melhora. Nossa, excelente, perfeito. Mas pensa nos benefícios que ele vai te trazer a longo prazo para a tua saúde. Pensa que todos nós vamos envelhecer e que a longo prazo nós vamos precisar de força. Quando eu falo de força para idosos, eles dizem assim, não, mas eu não quero ficar forte, meu Deus do livre. Não, é simplesmente tu ter força para fazer tuas atividades diárias. E pensa que todos nós vamos envelhecer e a gente precisa de força. Então não pensa só, além dos benefícios que vai trazer para o teu esporte, pensa o que ele vai te trazer lá na frente. Lá na frente tu vai ser um idoso forte e vai ter muita qualidade de vida aí. Isso é importante a gente falar. Porque a gente, além de melhorar o desempenho das pessoas, a gente sempre tem que pensar que a gente é um promotor de saúde para essas pessoas. Então a gente tem que mostrar para eles o quanto é importante isso aí. Com certeza. Não, a musculação, o fortalecimento é a nossa segurança contra a lesão, né? Então, se tu for muito forte e muito adaptado a essa força à tua prática, seja ela qual for, a tua chance de se lesionar ela é muito pequena. Ainda mais se tu não for de elite, né? Se tu não tiver indo sempre no teu máximo, batendo sempre no teu teto, se tu tiver uma força que seja capaz ou seja muito mais capaz de tu conseguir fazer a tua atividade física, tu vai estar muito seguro em fazer essa prática, né? Exato. Então, o fortalecimento é uma das poucas coisas que realmente vai te dar uma segurança, né, de correr. Muitas vezes a gente vê as pessoas pecam no fortalecimento, mas os acessórios que teoricamente vão ter livrado de lesão tá em dia, os métodos de treino estão tudo em dia, mas aí tu esquece que a musculação, que é a base, que é o que realmente vai realmente te proteger, o pessoal dá uma largadinha assim, né? E aí quando vai atrás, sempre tem que lembrar, né? Não é de uma semana para outra que tu vai ficar forte. Então, o erro que tu tá colhendo agora, tu cometeu há 6 meses, 1 ano atrás, né? Então, isso também tem que ver. Tem que levar o tempo que tu vai demorar para conseguir correr atrás daquele momento que tu simplesmente achou que o fortalecimento não era o ideal, enfim. Então, tu vai demorar ali de 3, 6 meses, 1 ano, para te preparar. Poderia ter sido uma coisa que tu poderia já estar se preparando há um tempo, né? Então, o fortalecimento realmente tem que ser levado bastante a sério, assim, porque vai fazer esporte. Até tava achando aqui algum dos resumos que eu tenho é só falando sobre treinamento de musculação para corredor. Aqui é um dos resumos que eu tenho, e essa parte vai estar naquele nosso curso que a gente estava montando, Fabrício.
E aqui, cara, são 9 páginas só sobre alguns aspectos relacionados ao treinamento de musculação na corrida. Então eu puxei eles para hoje dar uma revisada em alguns aspectos para a gente conversar meio de forma genérica aqui. Então, assim, gente, acho que a gente vai chegando já ao fim também, né, Fabrício? Tá, acho que nosso horário tá quase encerrando. Uns 7 minutos por aí. Então, assim, a ideia inicial que a gente tem de fazer trazer essa conversa é isso, é salientar a importância dessa modalidade. Hoje a gente falou sobre musculação, a gente tem alguns outros temas que a gente quer ainda abordar, quer falar, a gente já tem alguns tópicos importantes, e como que cada um desses tópicos ele vai ser essencial nessa tua caminhada aí, rumo ao teu objetivo. Porque tem gente aqui que às vezes acompanha gente que está querendo começar a correr e não sabe como, e aí não sabe como que esse treino de musculação pode ser adequado. Tem pessoas que já correm há muito tempo, mas nunca gostaram de musculação e acham que isso era uma bobagem, mas hoje estão vendo o quanto isso está sendo importante para elas. E tem gente que ainda a gente está tentando convencer. Essas pessoas a gente sempre tem, a gente está sempre tentando convencer alguém aí de que isso aí é benéfico. E esse é o nosso processo, esse é o nosso papel aí de ajudar, né? Mostrar o que a ciência vem trazendo, né? A gente não fala, tudo aqui, esses resumos aqui que eu trouxe, não são coisas da minha cabeça, são alguns artigos aqui que foram lidos, alguns livros que foram lidos para a gente poder trazer isso aí. Então, essa é a principal ideia, a gente mostrar para vocês o quanto isso é benéfico e quanto pode auxiliar. E só quem ganha é vocês. Isso aí. É uma coisa que eu falo para as pessoas que não gostam da musculação, não gostam do fortalecimento, é que normalmente as pessoas são um pouco imediatistas com fortalecimento, né? E imediatismo para fortalecimento, as duas coisas elas não combinam, não né? Combina. Então, tu tem que aceitar, tá? Tu vai querer, vamos encarar o fortalecimento, que é importante para ti, aceita que ele vai ser uma coisa que ele vai ter que se encaixar na tua vida, no teu dia a dia, né? Tu não precisa pegar o pesado e fazer loucuras dentro da academia. Pode ser uma coisa gradual, devagarinho, no teu tempo, mas que tu tente colocar isso no teu dia a dia, tá? E aceite que vai demorar 12 semanas, no mínimo 12 semanas, para começar de 8 a 12 semanas, né? Depende de qual é o objetivo. Depende muito da experiência, que é um outro aspecto que a gente avalia a experiência tua como esportista, vamos dizer assim. Pensa demais, né? Então, tu vai ficar aquele tempo ali, tu vai ter que percorrer as dores, é uma coisa natural que ela vai passar, mas que longo prazo, sempre, nunca pensando a curto prazo, pensando a longo prazo, tu vai ver uma diferença muito grande, né? Então, exato. Tem que se acostumar com o que o Felipe sempre faz, né? Tem que se apaixonar pelo processo, né? Tentar gostar do processo, porque isso vai fazer que realmente tu goste mais do fortalecimento, ou aceite, pelo menos, né? Pode ser que tu passe tua vida inteira sem gostar do fortalecimento, mas aceita que tem que fazer, faz parte. Né? Mas eu particularmente, eu estou todo dolorido. Tô dolorido, assim, ó, tá doendo pra fazer isso aqui, ó, hoje. Mas faz parte, né? É apaixonar pelo processo mesmo, isso aí. É isso aí. Isso aí, gente. Se alguém tiver algum outro tema voltado para a corrida, algum desses temas que a gente está tentando trazer, são temas mais específicos, né? Que é a musculação, aí um dia vai ser funcional, outro dia vai ser planilha, outro dia... Então a gente vai trazendo tópicos um pouco mais específicos. Recovery. Recovery. São tópicos mais... Bom, vamos falar de um tema específico para que a gente consiga falar mais sobre o tema e não coisas muito amplas que a gente acaba falando um pouquinho sobre cada coisa. Exato. Então, podem deixar sugestões, podem deixar as dicas de vocês, como tá lá, se vocês gostaram, que vocês não gostaram, que a gente pode melhorar. Deixe lá no direct, nos nossos Instagrams pessoais, né? E quanto vocês ajudarem, quando vocês colocarem a sugestão ali, vai ajudar não só nós, ajudar vocês, mas com todo mundo que tá trocando esse conhecimento, tá? Então, lembrando, se alguém chegou depois, amanhã tem gravação do podcast. Quer algum conteúdo, quer entender sobre alguma coisa, tem alguma dúvida, manda para nós. Se não sair nesse podcast, pode sair em outro. E amanhã também tem a aula do Niemes, às 8 horas da noite, no Zoom. Então,
Eu não tenho o link de acesso ainda, mas pode me mandar depois mensagem. Quando tiver acesso, ou só pedir assim, eu queria ver a aula de vocês, coloca um direct, que daí quando sair o link a gente passa para quem pediu ali. Acho que fica mais fácil. Exato. Né? Depois eu vou colocar depois aqui a arte que eles nos mandaram aqui no Instagram da ProElite. Tá? Beleza, Alice? Fabrício, valeu. Acho que era essas. Que eu lembro eram essas duas. Eu acho que é isso. Lembretes que eu tinha para deixar. Acho que é isso. Então tá. Valeu, gente. Muito obrigado. Forte abraço. Muito obrigado de coração a todos que ficaram aí, que acompanharam a gente. E, mais uma vez, espero que a gente tenha ajudado. E se tem alguma dúvida, manda mensagem que, se eu não souber, a gente pesquisa. Se souber, a gente responde na hora. Isso aí. Então tá? Boa noite para você. Bom descanso e até a próxima. Até mais, gente. Valeu, Tchau. Fabrício. Até mais.